Atenção, Brasil! Rodrigo Constantino conversou com o vereador Rodrigo Marcial, que afirma ter criado um dossiê Moraes, com informações que, segundo ele, poderiam impactar o STF. A bancada da Bradock Show comenta o documento e traz em análise acurada sobre o caso. Já deixa o like, se inscreve e vem entender os fatos com responsabilidade. Ainda nas mãos, as muitas páginas de denúncia de Alexandre de Moraes. Dossiê Moraes, assinado por senadores, por deputados federais, página da assinatura está aqui para trás, e por isso aqui que vocês estão vendo, são 68 mil assinaturas de cidadãos brasileiros que, segundo Gilmar Mendes, não podem mais denunciar, não podem mais apontar e falar que tem crime acontecendo no Supremo Tribunal Federal. A única pessoa que pode fazer isso é amigo e ex-sócio de ministro do STF. Tem muito pano para manga para hoje. Então vamos lá. O vereador Rodrigo Marcial, do Partido Novo de Curitiba, está em Brasília entregando pessoalmente o dossiê que ele acabou de mostrar para a gente contra o ministro Alexandre de Moraes a cada um dos parlamentares. São 800 páginas compilando todas as ações do ministro do Supremo. Como ele mostrou, parece um catálogo telefônico de tão grosso. A iniciativa também reúne 68 mil assinaturas no maior pedido de impeachment da história do Brasil. Marcial está abordando cada senador e com aquela frase que é básica: acabou a desculpa, a prova está entregue. O vereador diz que transformou o barulho de internet em um documento físico materializado, ou seja, um documento histórico. E o vereador acrescenta: veio para convencer cada um que Moraes ultrapassou todos os limites. Quem quiser conhecer mais detalhes sobre esse documento, tem lá o site dossiemorais.com.br, que continua recebendo novas denúncias e atualizando cada violação dia a dia. Essa iniciativa tem o apoio dos senadores Girão, do deputado Van Hatten, do deputado Deltan Dallagnol e outros parlamentares. Então vamos lá. Grande Marcial, vamos começar pela pergunta básica. 68 mil pessoas assinaram esse pedido. Mas e os senadores? Quantos votos você acredita que já tem hoje, de fato, no Senado para abraçar essa proposta? Você vai também divulgar publicamente quem se comprometeu ou quem se recusou a apoiar o impedimento? Como é que está sendo, como é que foi a receptividade a esse documento que você está entregando a cada parlamentar? Vamos lá. 68 mil, na verdade, para ser exato, 67.823 assinaturas validadas. Nós temos muitas assinaturas ainda que foram feitas, só que não vieram para o documento, não vieram como coautores desse pedido de impeachment, justamente porque não foi possível de verificar o CPF. Então, os 68 mil quase brasileiros que aqui constam foi com validação de CPF. Então, é por isso que a gente fala em maior pedido de impeachment da história, tanto em relação ao número de pessoas que está assinando, quanto pelo conteúdo. São 126 casos, há mais de 100 situações em que Alexandre de Moraes desrespeitou a Constituição. E os senadores, os deputados federais, se lembram muito bem de muitos desses casos. Eles folheiam, pegam o próprio dossiê, esse calhamaço aqui, e buscam os casos que estão disponíveis também pela internet, no site já mencionado, no dossiemorais.com ou dossiemorais.com.br, e lembram-se das situações diferentes. E o que é triste, o que é terrível, eles lembram de situações que ainda não estão nesse calhamaço de papel. São situações que serão adicionadas ao dossiê Moraes. É importante frisar, esse é um trabalho que continua, ele não termina com um pedido de impeachment. Ao contrário de outras iniciativas, que o ponto mais alto era o pedido de impeachment, aliás, de situações que conseguiram, inclusive, a assinatura formalizada por sistema de mais da metade dos senadores da República. Então, temos mais de metade, 41 senadores, que já colocaram a sua assinatura em outros pedidos de impeachment, não tão completos quanto esse que a gente tem, não com tanto amparo popular quanto esse pedido que estamos fazendo agora. Mas a receptividade, portanto, aqui no Congresso Nacional foi excepcional. Os senadores me recebem.
Bom, demos aquela congeladinha, mas vamos voltar, vamos lá. Deu Está em uma Brasília. travadinha Brasília aqui, né? já sempre está congelada. Vamos lá, conclui o raciocínio. Eu acho que é o Alexandre de Moraes que está impedindo a gente de fazer aqui o protocolo do pedido de impeachment dele. O Gilmar Mendes tentou hoje de manhã atrapalhar também. A gente já estava aqui, o nosso vídeo bombou nas redes sociais e me aparece de manhã uma liminar impedindo que todo cidadão, como garante a Constituição Federal, como garante a Lei Federal 1079 de 1950, faça uma denúncia. Mas não importa, a gente vai fazer a denúncia da mesma forma, porque quem vai decidir se vai receber ou não é o Senado Federal, e o Senado, a gente se escuta isso nos bastidores, conversando com a senadora Damares agora há pouco, inclusive do próprio presidente, uma insatisfação absoluta, ele sentiu desrespeito, e foi muito desrespeito com o Senado Federal, e não pode ficar dessa forma. Por isso mesmo, vamos trazer fundamento, trazer embasamento, trazer a demonstração do interesse popular de que a gente tenha um futuro melhor para o país, em que não tenhamos mais uma tirania de toga. Rodrigo Constantino, sua pergunta para o seu xará. Rodrigo, tá difícil, né, a situação do Brasil, porque todo mundo se faz a mesma pergunta. Como parar essa ditadura de toga, esse estado de exceção? A cada dia eles parecem só avançar. Muitos depositaram esperança na cavalaria que vinha do norte. Hoje parece que isso aí já deu também aí uma arrefecida, digamos assim, né? O presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, que é quem tem alguma condição de reagir para valer, fez um discurso hoje, né? Um discurso de que estão usurpando prerrogativas e blá, blá, blá. Quer dizer, cada vez mais gente está se dando conta dessa ditadura e está dizendo chega, agora foi, né? Já basta, até aqui foi por uma boa causa, a carta branca acabou, cada hora você vê um saindo da toca com essa mentalidade que é o que ajudou o Brasil chegar a essa situação, né? A cumplicidade de muita gente que, para pegar o bolsonarismo, passou pano e deixou acontecer tudo isso. A pergunta é a seguinte: você não acredita que, para valer, para reagir de verdade, essa era a hora do Senado aprovar um impeachment contra algum ministro? Pode ser o seu pedido, junto com mais 68 mil quase brasileiros, pode ser algum outro existente, pode ser um novo contra o próprio Gilmar Mendes, mas é a hora do Senado mostrar independência. Ou isso, ou talvez seja tarde demais, não? Perfeito. A gente, infelizmente, não pode depositar a esperança num sebastianismo yankee. Não confio nas instituições americanas para proteger o interesse do brasileiro. Não acho que seja por aí o caminho. É claro que podem desempenhar pressão. Nós vemos na América Latina toda um processo de recuperação das forças políticas de direita. Provavelmente em breve teremos novamente a direita no poder no Chile, se Deus quiser. Aparecem pesquisas muito à frente da opção de esquerda. Nós temos, no Brasil, enfim, na América Latina inteira, esta sensação de que a esquerda está deixando o poder. E espero que isso aconteça novamente aqui no Brasil, e certamente isso vem com pressão americana. Francamente, sendo absolutamente sincero, eu não acredito em resposta do Senado Federal hoje. O ato que eu estou fazendo não tem como fim, efetivamente, Davi Alcolumbre despertar pela manhã e se tornar uma pessoa decente, que quer ver um país em que se respeita as leis, em que impera o direito, impera a lei, e não imperam ministros do STF. Mas, a verdade seja dita, isso não aconteceu até agora. Não aconteceu com a maioria dos senadores assinando o pedido de impeachment. Esse é um caminho que ajuda e muito. Mas nós já vimos que não basta nem mesmo eleger um presidente da República, porque o sistema simplesmente engole. Nós tivemos um ex-presidiário sendo reconduzido à presidência e tivemos um ex-presidente, agora esse sem qualquer tipo de razão, sendo levado para a cadeia. Então, nem mesmo eleger um presidente resolve, na minha opinião. O que eu acredito? Eu acredito em trazer a verdade. Eu acredito no trabalho que os senhores fazem aqui no Braddock Show, que você faz, Rodrigo Constantino, em cada artigo que publica, no trabalho de convencimento popular, de opinião pública. Se a opinião pública for avassaladoramente favorável ao Brasil, ao conservadorismo, ao
brasileiro que tem seus direitos desrespeitados, não tem ditadura de toga que segure. A gente já viu ditaduras caindo quando a opinião pública é mais forte. E, infelizmente, andando aqui em Brasília, peguei Uber de pessoas que não tinham ideia da magnitude dos atos de Alexandre de Moraes, de desrespeito à Constituição. Então, cada uma dessas pessoas tem que estar consciente, tem que saber, tem que entrar no dossiermorais.com.br e nas informações trazidas aqui no Bradock e tantas outras frentes, e nesta revolução cultural, nesse trabalho difícil, e eu, como jovem, eu tenho maior facilidade em pensar no longo prazo, mas eu não vejo outra solução que não seja pelo convencimento, pelas ideias, em trabalhar e demonstrar a verdade com coragem, não ter medo de colocar, como 68 mil brasileiros colocaram, o nome num pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. E se Deus quiser, virá essa conversão do coração de Davi Alcolumbre para que tenhamos uma resposta institucional. Mas não podemos contar com ela. Nosso trabalho continua firme, atualizando o dossiê na Câmara Municipal, na Câmara Federal, aqui o Marcel Van Hatten, em cada uma das manifestações que temos públicas para convencimento da nossa nação e um futuro melhor para o Brasil. Gustavo Lopes, sua pergunta para o Rodrigo Marcial. Rodrigo, primeiro, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Eu nem vou perguntar se tu te preocupa, né, com algum tipo de perseguição, porque eu acho que a gente já passou dessa fase, né? A gente não pode mais ter medo de ser perseguido, porque a perseguição virá a gente dando razão ou não, né? A depender da vontade do sistema, a depender da vontade, sobretudo do STF. Eu concordo contigo também em relação ao Senado, né? O Senado age por interesse próprio, não pelo interesse da sociedade, por interesse da nação, por interesse sequer dos eleitores, né? Que colocaram os senadores lá. Mas eu concordo também que é preciso fazer esse registro. É preciso que haja esse registro, é preciso que haja cada vez mais iniciativas como essa, porque isso vai pressionar e, no mínimo, vai ser um documento histórico, porque esses caras ainda vão responder sobre isso, eles vão responder. Tu falou dos regimes totalitários, né? Sim, tem que haver uma pressão popular e tem que haver esse despertar das pessoas para se darem conta do que está acontecendo. Agora, há uma janela, talvez, de oportunidade aí, de novo, por interesse e não por nobreza, do Senado, como está, que é próprio desse período, né? Cada vez que chega no terceiro ano, ao final do terceiro ano de um governo, o Congresso começa a fazer um descolamento, né, do Executivo, ou já para tá vendo que o barco vai afundar e quer pular fora, ou para vender mais caro o seu apoio. Então, nesse sentido, conversando hoje com os senadores, tu sentiu que pode haver algum tipo de movimento, eu não digo nem para pautar, mas simplesmente para tentar pressionar o Executivo ou o próprio Judiciário nesse sentido? Foi muito claro nesse sentido, Gustavo. Isso me deixou otimista, porque houve, sim, essa insatisfação com a decisão de Gilmar Mendes. Ele trouxe essa decisão num momento inoportuno, junto, inclusive, à situação do Banco Master, que prejudicou muito a imagem do governo e a imagem do próprio STF, do sigilo absoluto estipulado por Toffoli, da pressão que agora acordou a grande mídia. A Globo percebeu que talvez existam excessos. Meu Deus do céu, os 126 aqui ao longo de 7 anos de análise não tinham passado pela mente da Globo enquanto Bolsonaro não estava preso. Mas, uma vez tendo o maior opositor político da República ao governo preso, agora alguns jornalistas despertaram, perceberam que, nossa, talvez não seja uma boa ideia manter preso um Jackson Rangel por 1 ano sem ter uma denúncia da PGR. Aliás, que coisa, né? Para você ter uma denúncia contra ministro do STF, só a PGR pode fazer a denúncia. Agora, o STF, Alexandre de Moraes, pode prender sem denúncia da PGR. Você pode botar gente na cadeia, você pode acabar com a vida das pessoas sem denúncia da PGR. Mas, para analisar o crime de responsabilidade cometido por um ministro do STF, embora a lei fale que todo cidadão possa fazer isso, é inconstitucional. Então, perdão fugir da sua pergunta, mas voltando para ela, sim, eu percebi claramente, a senadora Damares falou isso, o senador Flávio Bolsonaro falou isso, o senador Marcos Duval falou isso, o senador Eduardo Gerão estava em Polvorosa conversando com todos os senadores e ouvi indiretamente que o presidente do Senado está muito insatisfeito com a situação. Pode ser um momento, pode ser uma oportunidade? Pode. Vai ser definitiva, vai resolver os problemas da nossa nação?
não da forma como está. Temos muito trabalho pela frente. Corre-se o risco da gente ter uma aprovação de uma dosimetria, ao invés de dar a liberdade às pessoas perseguidas, corre-se a chance da gente ter o início de um processo de impeachment que dê em pizza, que não dê nada, e a gente se dê por satisfeitos. Não pode acontecer. A pressão tem que continuar, até o ano que vem, tem que tirar a corja de esquerda do Senado Federal, a gente tem que fazer tanto barulho, tem que ser tão avassaladora a nossa posição, a nossa maioria, que não tem fraude, não existe hipótese de a gente não ter o poder na direita novamente no ano que vem. É isso que eu acredito, Gustavo. Pois é, né? O Alcolumbre já levou safanão do Lula, pancada do Gilmar Mendes, só falta ele levar uma terceira cacetada do Donald Trump. Aí ele vai poder pedir música no Fantástico. Marco Antônio Costa já está na área também, quero trazer ele para a nossa conversa também. Fala aí, Superman, saudações. Boa noite, Serrão, Consta, Gustavão e Rodrigo Marcial. Aliás, parabéns pelo belíssimo trabalho. Eu sou um entusiasta de todo mundo que quer catalogar os anos de regime e de perseguição do Moraes. E é um trabalho que já é uma referência, não só por seu primeiro, mas pela qualidade que o Rodrigo e que a equipe dele colocaram. Eles realmente prezaram para fazer um negócio fácil, didático e ilustrativo. Então, a gente precisa de mais disso, ainda mais nesses tempos de leniência e falta de interesse sobre o assunto da maioria das pessoas. Terrão, quer comentar, Rodrigo? Perdão. Perfeito. Muito obrigado pelo apoio, Marco. Você é um parceiro enorme desde o primeiro momento que a gente conversou. E eu venho conversando com alguns deputados, com alguns senadores, de que foi um trabalho tremendo. Minha equipe, meu chefe de gabinete, Vinícius Carvalho, que eu cito aqui, foi um trabalho extraordinário, difícil, árduo. A gente avançou madrugada e causa um sofrimento muito grande em nós ver as situações de prisão, de injustiça, causa receio também, Constantino e Gustavo, porque a gente vê o que aconteceu com os outros, por vezes fazendo menos do que a gente está fazendo agora, mas não existe esforço, não existe risco que a gente assuma que se compare com o sacrifício, com o sofrimento dos brasileiros perseguidos hoje, de gente que continua presa sem prova, continua. Gente que está em prisão domiciliar. Eu sempre me lembro do caso da Débora, porque tinha 2 filhos em casa, filhos menores, que qualquer bandido, qualquer traficante não teria hipótese de ficar numa cadeia, uma mãe que fosse com filhos pequenos em casa, mas ela ficou em regime fechado e voltou para o regime domiciliar agora, que é claro, causa uma angústia tremenda também na pessoa que está em uma prisão domiciliar. Não só ela, pessoas que por vezes pagam multas. A gente cansou de ouvir de situações de pessoas que pagaram multas de valores altos, de milhares de reais, para não ter a persecução criminal. Então, além de tudo, houve uma intimidação contra milhares de brasileiros. A gente escuta histórias terríveis. Então, é isso que nos motiva. Então, se porventura acontecer de eu também ser alvo de uma decisão judicial, de busca e apreensão na minha casa, de prisão, é óbvio que isso me preocupa, mas a verdade é que se a gente está fazendo um trabalho que a gente acredita, se a gente está ao lado da verdade, não tem punição que nos cause que faça perder o sentido do nosso trabalho. E temos que continuar. Esse é o meu foco. Fui vítima aí de algumas tentativas judiciais, teve uma situação da Intercept fazendo uma matéria fantasiosa sobre mim, mas isso é besteira. E fazendo o trabalho de uma forma adequada, a gente tomando os cuidados também para não se exaltar, não ir para que aquilo que dá vontade, o sentimento vem à flor da pele quando nós vemos essa situação, tendo a cabeça fria para falar do que importa, do direito. Eu acredito que o convencimento não é só de quem é radical, de quem já é previamente de direita, como eu sou. Eu, com frequência, tenho falado, inclusive para alguns deputados, que se recusaram a assinar porque tem medo. Então, se o deputado federal está com medo de assinar um pedido de impeachment, de apoio, imagine o brasileiro comum. Mas o que eu falo para eles? Não é mais uma questão de direita ou esquerda. É uma questão de direito. De trazer o direito de volta. De respeitar aquilo que os esquerdistas tanto falavam.
Tanto falavam que a ditadura militar acabou com os direitos individuais, que prendia a gente de forma arbitrária. É exatamente o que a gente está vendo de volta, só que com um verniz de legitimidade, porque parte de um togado. Mas não faz diferença se o direito está desrespeitado, se é um presidente, se é um presidente da Câmara, se é um bandido na rua ou se é um ministro, tem que ser, sim, responsabilizado. O que nós vemos hoje é uma corte irresponsável, assim como eram as monarquias absolutas. Tem um trecho atribuído a Rui Barbosa, mas não foi ele quem disse, que a pior das ditaduras é aquela do poder judiciário. Foi um outro senador, à época, que falou algo parecido com isso. E, nesta época, se criticava justamente a questão da irresponsabilidade das instituições, dos representantes eleitos naquele caso. Agora, a gente tem a irresponsabilidade, você não consegue responsabilizar alguém que acabou com uma vida por conta da sua inércia, da sua desídia, como foi o caso do Clesão. Então, são centenas de casos, centenas, milhares, milhões de brasileiros vítimas de um regime supremo petista, porque não podemos esquecer, não é supremo apenas, é supremo petista. Ambos têm que sair. Se nós queremos voltar à democracia, se a gente quer voltar à normalidade institucional, é por aí o caminho. É sem o PT, é sem muitos ministros do STF, pela via do impeachment. É o caminho institucional que temos, é o que eu vou defender. É isso que eu acredito que pode melhorar o nosso país, dar um futuro digno para minha filha, para todos nós aqui no nosso país. Vamos organizar essa informação com cuidado. Até agora, não existe confirmação pública de que esse chamado dossiê tenha sido reconhecido por qualquer órgão oficial, nem que seu conteúdo tenha sido validado por auditores independentes. O que há é a declaração do vereador em uma conversa com Rodrigo Constantino, e isso por si só não transforma a alegação em prova. A palavra dossiê é usada de forma ampla, pode significar um conjunto de anotações pessoais, um apanhado de reportagens, uma interpretação política ou, em raros casos, um relatório técnico auditado. Sem acesso ao material, sem perícia e sem publicação oficial, não é possível avaliar a qualidade, a origem e a veracidade das informações. Por que esse tipo de fala viraliza? Porque atinge diretamente uma instituição central da República e desperta curiosidade e emoção. Mas informação séria precisa passar por 3 filtros: documento público, verificação independente e direito de resposta. Sem isso, qualquer revelação permanece no campo da narrativa política. Se o material existir e for sólido, o caminho correto é tornar público, permitir auditoria e submeter às autoridades competentes. Enquanto isso não acontece, o responsável é tratar o tema como alegação não verificada e não como fato. Aqui, o compromisso é com análise, não com sensacionalismo vazio. Comente. Você acha que esse material vai trazer algum impacto? Se inscreva para receber informações verificadas e não boatos.